E fala, torcedor São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí o que o pessoal lá da ESPN falou no pré-jogo São Paulo e Barcelona do Equador, Barcelona e São Paulo pela Libertadores da América. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal, me ajuda a bater a meta de 2.500 inscritos. Dá essa força pra mim aí. A gente vai estar assistindo o vídeo junto, vamos ver o que eles vão falar sobre o jogo de logo mais. No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários. A gente vai fazer uma análise de um apanhado de tudo que eles falaram pra gente debater aqui. Você pode deixar aí nos comentários a sua opinião também. Sem mais créditos, direitos autorais, vou estar deixando na descrição. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Quando chega, ele não é um treinador, e eu acho que ele não vai chegar para uma mudança assim radical, mas ele certamente viu que o São Paulo, quando tem esses jogadores, quando tem mais posse de bola, os jogadores se aproximam, o time marca mais à frente, pressiona mais, a resposta foi boa nos últimos meses. Talvez a gente veja aí um pouco isso em Guayaquil. Agora, não dá para imaginar que em 3 treinamentos vai acontecer uma revolução, algo genial. O torcedor quer isso, o torcedor estava insatisfeito. Por isso que mandaram o Carpini embora. Calma, vai devagar. Você está achando Abel, que o futebol é assim aqui no Brasil? Não é que é assim. O torcedor quer resposta rápida, amigo. O torcedor já vem animado do 3-0 contra o Goianiense. Isso é verdade. O torcedor já está animado. Isso é verdade. Mas acho que o time pode ter uma resposta boa, tem um bom elenco para trabalhar o Zubeldia. Ele tem 2 trabalhos que chamam muito a atenção na carreira no Lanús, na LDU, que ano passado enfrentou o Barcelona várias vezes no Equatoriano, foi campeão equatoriano com a LDU ano passado. Veremos, o jogo hoje é importante, acho que o São Paulo tem condição, favorito para ganhar o jogo em Guayaquil, para dar um passo importante para pensar na vaga. Natália Ferrão, a comentarista que sai da caixinha, vai falar agora do tricolor do Morumbis. Tecnicamente, eu não sei se haverá já sinais assim tão claros, mas em questão de espírito, isso você pode esperar. Porque ele é um cara que na beira do gramado, ele não vai deixar nenhum jogador cochilar, não. Ele vai dar aquele berro na beira do gramado e o cara vai ter que correr por ele. Então, a expectativa é disso, de você já ter uma atitude diferente, como já teve. No meio de semana, no meio de semana, no final de semana, e não era nem ele, né? Então, a ideia é essa renovação de filosofia vai ser empregada aos poucos, e ele vai conseguir colocar a identidade dele, mas a gente pode esperar um time muito mais intenso do que a gente vinha acompanhando. Ele consegue montar equipes adaptadas a diversas situações de jogo, né? Sim. A gente viu isso com a LDU também. Jogos decisivos, fora de casa, dentro de casa. Acho que quando ele consegue identificar alguns pontos do São Paulo, né? Quando ele estava lá nos camarotes acompanhando essa última partida, eu acho que ele já vê ali, porque o São Paulo ele tem um bom grupo, ele tem, né, algumas referências ali, ele tem uma maneira, uma característica ali com os seus jogadores que ele já com certeza conseguiu identificar. Então agora é a possibilidade de aos poucos implementar essa ideia de jogo, mas o fator novo por ser o Zubeldia, eu acho que isso traz até algo a mais para os jogadores. Será que ele vai entrar com 3 atacantes? Vamos dar uma olhadinha na provável escalação do tricolor? Temos, produção, o tricolor de tanta gente, de Rogério Ceni, de Zete, de Poi. E o Barcelona, né, Abel, que também está tendo uma mudança de treinador, vai ser o auxiliar que vai dirigir o clube hoje. O Ariel Holan chega no domingo a Guayaquil, não trabalha hoje no banco ainda do Barcelona. Nem chegou em Guayaquil? Não, Abel, é que não tá que fácil. Moleza? Não, é que assim... E vai assistir o clássico no final de semana. Contra o Emelec. Mas vai assistir, não vai estar no banco. Calma, Abel, é que você estava longe, tá chegando. E no Brasil não tem essa moleza, não. Já tem que chegar, treinar e ir pro pro todo mundo que faz isso, não. O Antônio Oliveira, por exemplo, não consegue estar com o Corinthians na Suda. Lembrando que segunda-feira tem São Paulo e Palmeiras, hein? Olha, técnico Luiz Zubeldia, Rafael, Igor Vinícius, Arbolenda... Arboleda, para com esse Arbolenda. Esse negócio de Arbolenda vai trazer má sorte, vai de Arboleda. Tá na história. Ela falou que é lenda sim, tá? É lenda. Campeão da Copa do Brasil, tá, jogador de Copa do Mundo. Vou falar com aquele nosso amigo tricolor, sabe que ele vai te falar de Arbolenda. Alan Franco, Wellington. Pablo Maia, Seleção Brasileira, viu, senhor Prates? Alisson, Michel Araújo, Luciano gosta de... Olha, o Palmeiras, o Luciano gosta de jogar clássico. Não, mas provocar é Barcelona adversário. hoje. Barcelona. Mas eu já tô pensando no Palmeiras. Não, que pensando? Hoje é Libertadores, tô pensando lá na frente. Caleri... O Viola gostou da escalação. André Silva tá jogando bola, hein? Viola gostou da escalação. E você, Mari? Eu gosto também, eu gosto. Acho que, o André Silva foi muito bem, né? Pelo menos 2 partidas atrás, vem nessa sequência, acho que tem que ganhar mais ainda espaço, tá impactando no time. Eu gosto da escalação.
Rafael A gente vai ter de Prats. ver, Abel, porque o Zubeldia na LDU, que é esse último trabalho dele, um dos trabalhos marcantes da carreira dele, que ele eliminou o São Paulo no Morumbi, na Sul-Americana, o time em Quito tinha um comportamento, fora de Quito era um outro comportamento. Sim. Era um outro comportamento de marcar mais atrás, de contra-ataque, de saída muito rápida com os ponteiros. Valorizava muito o fator casa. E era um outro elenco, né? Um outro perfil de jogador. Veremos agora no São Paulo, porque hoje a gente viu a escalação, não sei se é uma ideia de ter alguém mais aberto pela direita, como o Michel Araújo mais aberto pela esquerda, é de três jogadores no meio mesmo e 3 atacantes, jogadores mais adiantados. Ele tem muitas opções para mudar o time, para variar o time de um jogo para outro. Quais, Mas hoje, por exemplo? a gente viu o São Paulo com 3 zagueiros, que não é tão usual, mas contra o Goianiense foi assim que o time começou, por exemplo, né? André Silva e Caleri é uma novidade dos últimos jogos, né? Quando o André Silva chega, era André Silva ou Caleri, né? E o André Silva tem se mostrado que, além de centroavante, é um jogador que pode sair um pouco mais pelos lados. Soluções sem o Lucas, né? Tem o Lucas depois, tem gente para voltar ainda, né? Mas veremos, porque é tudo muito novo, tem o lado de ser uma incógnita, uma novidade, e hoje ele vai dar um primeiro cartão de visitas aí para a gente saber que rumo pode ter o São Paulo com ele na Libertadores. Que o São Paulino pode esperar é repertório. Porque ele não se apega a uma única filosofia e vai com aquela abraçada até o final. Se ele perceber que as coisas não estão acontecendo, ele vai. Se ele precisar abrir 2 jogadores pelo lado, ele vai. Se ele precisar fechar um jogador pelo meio, ele vai. Ele é um cara que ele vai modificar. Ele não vai ficar insistindo em algo que não vai render muitos frutos, não. Óbvio que tem um processo de adaptação, mas dentro desse processo, se ele perceber que não adianta, não vai, ele vai buscar alternativas. A gente tem uma tela com um retrospecto do Zubeldia contra o Barcelona, de Guayaquil. Vamos dar uma olhada. Se for o que eu estou pensando, não é muito bom, hein? Zubeldia contra o Barcelona de Guayaquil na última passagem pela LDU. Empate em 2022, 1-1. Derrota em 2023. Mas ganhou uma. No ano passado ganhou em Guayaquil. Perdeu em Quito e ganhou em Guayaquil, né? Perdeu em Quito, ganhou em Guayaquil? Pelo que não é LDU 0, Barcelona 1, depois ganhou fora de casa com a LDU. Então é um empate, uma derrota e uma vitória. Sim. E o fator casa? Não, fator casa, esquece isso daí, Abel. O fator casa a gente usa só de vez em quando, não é toda hora também, fator casa, não é. Mas na Libertadores é muito importante. A Libertadores, jogar em casa, você traz uma pressão para o adversário. O Barcelona joga em um grande estádio, tem uma grande torcida, apesar do momento de muita desconfiança, até política que o clube vive. O jogo é importante, Abel, porque também é um grupo que o São Paulo tem uma derrota e uma vitória. O Cobressal é o mais fraco da chave, que o São Paulo ganhou no Morumbi. Perdeu do Tadieres em Córdoba. Esse jogo pode significar aí um rumo para o São Paulo tomar depois dos jogos de volta, né? Não define nada hoje, mas pode ser um passo importante para a Perigoso esse grupo, hein? Muito. Até porque o São Paulo perdeu do Tadieres. E aí, em resumo, é Tadieres, Barcelona e São Paulo brigando por 2 vagas. Os 3 têm chance, não tem? Então, São Paulo ganha em Guayaquil, dá um passo bom, hein, Abel? Se o São Paulo ganha em Guayaquil para o São Paulo, é um passo. Não vamos pensar em empate, não. Vamos ganhar. O São Paulo tem mais 2 jogos em casa, né? Contra o Tem 2 jogos em Barcelona casa. E contra o Tadieres. Então vamos fazer o seguinte, para a gente terminar a nossa resenha do Tricolor, eu sei que a Mari Pereira gosta. Tal, então vamos dar uns palpitezinhos. A Mari Pereira e o Calçade adoram esse quadro. E vou abrir um precedente aqui. Pode empate, só para testar. Aí, Nath, aí. Olha o brilho. Ela tá quase chorando de emoção. Por gentileza, aproxime. Fecha nele. Fecha Mas não nele, fecha por muito, não gentileza. fecha muito. Não fecha muito. O negócio de Olha não isso. filma muito perto. Mostra seu Porque brilho é o seguinte, nos olhos. não, o tempo vai passando, o tempo ele é cruel e é implacável com todo mundo. Vai chegando muito perto. Vai evidenciando muita coisa. Exatamente, Mari. A Mari sabe do que eu estou falando aqui. Deixa um pouquinho mais Presta distante. atenção. Não é obrigado a palpitar. Não é? A falar que vai dar empate. Mas pode. Hoje vou abrir uma exceção para testar, para ver como é que tá o pessoal. Você disse um palpite no off, se você mudar, eu vou te expor aqui. Barcelona e São Paulo jogando em Guayaquil. Correto. Tá? André em grande fase. Caleri vai fazer gol. Luciano. Joga basquete, Barcelona? Oi? Joga basquete, Barcelona? Você está falando só dos jogadores de São Paulo. Por que o Barcelona mudou de técnico? Não, mas não é o Barcelona da Espanha, não. Não, esse é de Guayaquil, esse é raiz. Não, aí é A Espanha era raiz. 1-0 só. Meu palpite, 2-1 São Paulo. Bom palpite. Mari Pereira. Pode empatar. 2-0 São Paulo. 2-0 Pode jogar com empate, Mari. Tudo bem, eu vou deixar para você. Obrigado, Mari. Eu e você já mostramos que ninguém é obrigado a falar que vai dar empate. Pode falar a vitória do Barcelona ou do São Paulo. Eu
2x1 São Paulo. A Mari, 2x0 São Paulo. Natália. 2x1 São Paulo. Igual o seu. Tá mas vendo? ficou muito São Paulo, eu achei agora, hein? Não, assim, não, ficou todo mundo São Paulo vai ganhar. O jogo é difícil, né? Qual o seu palpite? São Paulo 2x0. Ué, Olha! o Barcelona joga Que vôlei? é isso? Eu não trouxe guarda-chuva hoje, não. Não. Vai chover. Vai. Não, apostou em empate? Pergunta de novo que eu posso mudar. Livre e espontânea, mas eu quero mais palpites. Depois eu quero mais um. Baseado em que esse seu palpite? O Barcelona de Guayaquil joga vôlei? Não joga vôlei, não. Não joga vôlei, não, mas São Paulo tem um time melhor. Acho que São Paulo, não sei se o quanto animado, obviamente já trabalhado pelo Zubeldia, mas São Paulo tem condição e tem recurso para ganhar o jogo em Guayaquil. E ganhando em Guayaquil, dá um passo bom para tentar a vaga, até para pensar em liderança da chave, que tem muito jogo depois. Eu estou vendo aqui qual que é a equipe na transmissão de hoje. Barcelona e São Paulo. Exclusivo, hein? Rogério Vogan. Exclusivo, 21 horas, hein? Rogério Vogan na narração. Renata Ruel comentando a arbitragem. Mendel Bidlovski na reportagem. Tá lá. Silas e Vitor Birner. Opa! Então a coisa vai ser boa mesmo. Silas, grande craque Silas, que sempre nos assiste. Um abraço para o Silas. Paulo Silas. Paulo Silas, jogador de bola. Vitor Birner também vai estar? Vitor Birner. Conhece. Destaque nos desfiles do Vai Vai. É destaque também nas transmissões ESPN. É verdade. Estará nessa transmissão. Aquela tela que a gente colocou agora há pouco tinha um erro, corrigiram, é isso? Então vamos lá, agora a tela bonitinha, certinha. Ele perdeu. Viu? Ele perdeu, então. É isso que eu achava. Ó, 2022, empate 1-1. 2023, lembrando que, obviamente, o Zubeldia era o técnico da LDU. O Barcelona ganhou as duas. Isso que eu pensei, será que eu tô louco? Porque eu tinha dado uma olhada antes nesse retrospecto e tinha só derrota. Apareceu uma vitória ali, eu falei, então eu me enganei, a gente se engana. A LDU foi campeã equatoriana, né? No final do ano ganhou a final do Del Valle. A LDU, que também ganhou títulos com o Zubeldia, também passando em disputa de pênaltis. A LDU tem um goleiro que é um grande defensor de pênaltis, que é o Alexander Dida Domingues. Então, Alexander o quê? Dida Domingues. Dida? É. Ah, O apelido mas... dele... É apelido? O Dida é apelido ou é o nome? Que eu saiba é apelido, só se virou nome. Ah, tá. Não sei. Numa dessas pode ter virado nome, Abel, mas Não, o então que tá explicado. acontece Por aí... isso que ele é bom, né? Não, e ele nos E ganhou pênaltis apelido é um por fenômeno. isso. Gostou E tanto que foi registrado Ele é um no fenômeno dos cartório. pênaltis. Dida. Ele deu campeão contra o Fortaleza, ele defendeu uma cobrança. O Fortaleza depois perdeu, né, com o Pedro Augusto, mas defendeu a do Brits. E o time é campeão equatoriano nos pênaltis contra o Del Valle, ele defendeu 2 cobranças. É um goleiro que nos pênaltis é um Eu fenômeno. ia fazer a pergunta difícil para você, mas vou poupá-lo. Até porque você me alegrou. Eu dei a opção do empate e você não apostou no empate. Eu ia perguntar para você quem jogou mais, Dida ou Rogério Ceni? Dida ou Marcos? Melhor poupar, melhor deixar para lá, né? Depois eu respondo. Eu tenho que pensar um pouco. Manda no pensar? grupo. Manda no Vou grupo. pensar. Bora começar de trás pra frente. Eles deixaram os palpites pro final. Já quero que você desce aí embaixo e comenta a sua opinião. Qual o placar do jogo? Dá o seu palpite pro jogo de logo mais São Paulo e Barcelona lá no Equador. Outro ponto que a gente tem que destacar, dito aí pelos comentaristas, o time do Barcelona também não tem treinador, mas não é que o time vinha jogando mal. O time até vinha, vamos dizer assim, instável, mas por declarações do treinador, ele acabou sendo demitido. Então não pense que o técnico foi mandado embora porque o time estava jogando mal e tal. O time estava, vamos assim, instável, né? Só que o treinador do Barcelona falou umas bobeiras lá e acabou sendo demitido. Sobre o time de hoje, assim, sinceramente, a gente viu aí que nem eles, nem os comentaristas sabem se vai haver mudanças, se o Zubeldia já vai fazer mudanças e começar a implementar o que ele entende como o melhor São Paulo. O que a gente acha que ele entende de melhor time, como ele treinou as outras equipes aí, né, no atacado geral, são equipes rápidas. Porém, como o São Paulo jogou relativamente bem contra o Atlético Goianiense, ele pode não fazer mudanças, por mais que eu particularmente não goste do Luciano naquela função de armador. Eu prefiro o Luciano ao lado do Caleri. Porém, o André Silva tá jogando mais que o Luciano. Então ele pode jogar com 3 volantes, o Luciano, Caleri e André Silva, que estão jogando bem. O André Silva tá pedindo passagem já
há bastante tempo, né? E o nosso antigo treinador, que é um gênio da bola, não estava colocando ele, preferia colocar outros jogadores ali naquela função. Eu, particularmente, gostaria até de ver o Galopo no lugar do Luciano para a gente testar, mas o Luciano deve ser o titular. Outra coisa que deve acontecer é o Alan Franco jogar ali na zaga. A única mudança que a gente espera é o São Paulo saindo da linha de 3 e indo para a linha de 4, com Arboleda, Alan Franco, o Wellington e Igor Vinícius. A dupla de volante deve ser a mesma, por mais que não seja a minha dupla de volantes preferida. Eu prefiro que o Bobadilla esteja ali na dupla de volante, no lugar do Alisson. Ou o próprio Nestor, que pode jogar de segundo volante sem problemas, né? O Nestor já fez essa função várias vezes com o Diniz. Então, essas primeiras mudanças devem acontecer, né? O time sair da linha de 3 e ir para a linha de 4. Bobadilla pode ganhar a vaga de terceiro homem do meio de campo, ou o Michel Araújo, que também faz aquela função. Eu prefiro o Nestor do que o Michel Araújo, para falar a verdade, como terceiro volante. Não sei vocês, eu ainda prefiro o Nestor. Eu acho ele um moleque que evoluiu muito e ganhou muita cancha, ganhou muito confiança, né? Após o título da Copa do Brasil, ele que foi fundamental. O Nestor, cara, a gente tem que pontuar uma coisa sobre o Nestor. Ele tinha tudo para ser um Igor Gomes 2.0, né? Aquele jogador mediano que não fede nem cheira. O Nestor, acho que ele entendeu que ele poderia ser algo mais, começou a jogar mais, foi criticado porque estava jogando mal, mas assim como outros jogadores, assim como o Antony, assim como o Casemiro, assim como o Kaká, esses caras mataram no peito a pressão e falaram, pô, tô jogando no São Paulo, pressão aqui é assim mesmo, eu tenho que jogar mais. E jogou mais, tá jogando mais. Então o Nestor ele vai ser um cara muito importante nessa temporada, a gente pode ter certeza disso. O São Paulo, pra mim, tem que ganhar o jogo, por mais que lá seja um jogo difícil. Eu acho que o São Paulo tem capacidade, tem condições de ganhar o jogo lá. Principalmente com a chegada do Zubeldia, vai estar um clima diferente. O Zubeldia ele tem um conhecimento tático melhor que o Carpini. O Zubeldia ele já tem essa experiência de jogos internacionais. Ele tem uma experiência de qualquer coisa que aconteça de anormal. Alguém machucou, o Zubeldia vai saber trocar da forma correta. O São Paulo tá tomando pressão por um lado do campo. Tal jogada dos caras tá entrando toda hora. O Zubeldia vai saber olhar e conseguir mexer coisas que o Carpini não conseguia. O Carpini ele tinha um sério problema na leitura de jogo. A gente tem até informações que dentro do CT, os primeiros treinamentos dele foi muito bom, do Carpini. Só que depois ele tinha muita dificuldade em trazer algo novo. O Zubeldia, ele já vem com mais experiência, ele já vem com mais rodagem, né? Então ele tem tudo para ter mais experiência para fazer trocas, ter mais experiência para fazer leitura de jogo, ter mais experiência para fazer alterações no time sem trocar peças. Porque o bom treinador, ele consegue alterar o seu time, alterar o esquema, alterar a forma de jogar, sem necessariamente mexer peça. Então, o Zubeldia, ele tem essa capacidade. E eu, particularmente, estou bem animado. Não sei como o São Paulo vai jogar em questão de marcação. O Zubeldia não é um cara que costuma marcar muito lá em cima, ainda mais jogando fora de casa. Acho que o São Paulo não vai ser desse tipo que vai querer marcar lá em cima, vai querer marcar. Acho que pode até fazer um momento ou outro, mas acho que não vai ser o time que vai marcar totalmente lá em cima. Ainda mais porque, assim, todo mundo fala, o Rames não tem intensidade na marcação. O Luciano também não é um exímio marcador. O Luciano faz o que o Rames Rodrigues faz, que é fechar a linha, né? Fechar a linha, qualquer jogador consegue fazer. Marcar, a gente tem que entender também, tem uma diferença gigantesca entre saber recompor e saber marcar. São duas coisas diferentes. Um jogador que sabe recompor é uma coisa, ele sabe fechar a linha, ele sabe fechar espaço. O jogador que sabe marcar é outra coisa totalmente diferente. Então a gente tem que pontuar isso. A gente vê o Rames Rodrigues apanhando muito por não ser intenso na marcação. No São Paulo tem poucos jogadores que são intensos na marcação. Acho que Alisson e Pablo Maia, o Michel Araújo também. Mas assim, a gente tem que pontuar também, tá? Marcar e recompor são coisas diferentes. Então, o São Paulo, para mim, primeiro ponto que a gente tem que pontuar e que a gente
tem que entender. Se por um acaso o São Paulo vier com um resultado negativo de lá, coisa que eu acho que não vai acontecer, isso vai facilitar uma mudança no time. Se o São Paulo vier com um resultado negativo de lá, porque o Zubeldia ele vai poder mexer e poder falar, não, daquele jeito o time não estava dando certo. Se o São Paulo vier com uma vitória de lá, isso pode dificultar mudanças, porque tem aquele velho ditado, time que tá ganhando não se mexe, né? Então se o time, ganhou contra o Atlético, ganhou lá fora de casa, isso vai dificultar uma mudança do Zubeldia, porque os caras vão entender, São Paulo tava jogando bem e o Zubeldia vai mudar o time, então tudo isso a gente tem que colocar na balança, tudo isso a gente tem que analisar, beleza? Quero que você deixe a sua opinião, o seu comentário, quero muito saber a sua opinião. Comenta aí, o que você acha do Zubeldia? O que você acha Acha que o São Paulo vai ganhar? Comenta aí, dá essa força pra mim aí, beleza? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!